Olá, bem-vindo! Você está prestes a mergulhar em um estudo de caso que transcende a técnica e toca o cerne da ética na pesquisa científica, o incidente químico no laboratório Solaris. Neste encontro, você não apenas analisará um acidente, mas também desvendará como a negligência sutil e o desrespeito às normas de biossegurança transformam riscos químicos e físicos em verdadeiras armadilhas éticas, comprometendo a vida e a ciência. Você entenderá que a biossegurança é uma responsabilidade compartilhada. Imagine-se no Laboratório Solaris, uma instituição pública de pesquisa biomédica, com classificação de risco NB2. O ambiente é moderno, projetado para experimentos complexos com reagentes orgânicos voláteis e ácidos concentrados, essenciais para a purificação de proteínas. No entanto, a rotina intensa e a pressão por resultados fizeram com que pequenos alertas fossem ignorados. O odor persistente de solventes, o barulho irregular da ventilação. Para a equipe, era apenas o normal do laboratório. Você já parou para pensar quantas vezes um alerta é silenciado pela pressa? O caso tem seu clímax com Camila, uma pesquisadora recém-chegada. Ela inicia um procedimento com tolueno e ácido clorídrico. Você, como pesquisador experiente, sabe que o tolueno é um solvente orgânico volátil e o ácido clorídrico é corrosivo. Ambos exigem máxima cautela. Você sabe que a manipulação dessas substâncias químicas, classificadas como agentes tóxicos e corrosivos, exige o uso simultâneo de equipamentos de proteção coletiva, os EPCS, como a capela de exaustão, e de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como a máscara e luvas específicas. Mas a capela de exaustão não estava funcionando adequadamente. Mesmo percebendo isso, Camila decide prosseguir, na crença equivocada de que a máscara seria suficiente. É neste momento que a ética da prudência é quebrada, e o que era um risco controlado se torna uma ameaça real. Durante o aquecimento da mistura, ocorre uma reação inesperada, liberando vapores densos. Camila inala os gases tóxicos e desmaia. A inalação é a forma mais comum de exposição a solventes e gases, e o desmaio é um quadro clássico de exposição aguda. A crise aciona o protocolo de emergência. A evacuação ocorre, mas o dano já está feito. A recuperação física de Camila não esconde o estrago ético e institucional. Você precisa investigar as falhas. O inquérito interno revelou falhas graves e cumulativas. A capela de exaustão não passava por manutenção há 8 meses, os detectores de gases estavam descalibrados, e o treinamento de segurança química não era atualizado há 1 ano. Aqui surge o dilema central para você. Camila é a única responsável por não ter interrompido o experimento, ou a responsabilidade recair sobre o laboratório por negligenciar as condições básicas de trabalho? O relatório final é claro. O acidente foi resultado de falhas cumulativas, ausência de gestão preventiva, cultura institucional de tolerância ao risco e subestimação dos perigos químicos. Você percebe que a negligência se manifesta em pequenas omissões diárias, não em grandes gestos. Vamos aprofundar um conceito-chave. A manipulação de substâncias químicas exige o princípio da prudência, que, segundo Beauchamp e Childress, deve nortear cada ação do pesquisador. Você precisa transformar a biossegurança em uma prática cotidiana. O princípio da prudência não é um excesso de cautela. É o alicerce da vida em meio à ciência. O caso Solaris demonstra que saber que o tolueno é tóxico ou o ácido clorídrico é corrosivo não basta se a medida preventiva, como a manutenção da capela, é ignorada. Você deve entender que a prevenção depende de uma cadeia de responsabilidades interligadas. Quando um elo falha, a manutenção da capela, por exemplo, o risco se amplia exponencialmente para todos. A responsabilidade é sempre compartilhada entre o indivíduo e a instituição. Outro ponto crítico é a identificação de substâncias. Segundo o Sistema Globalmente Harmonizado, GHS, cada frasco deve conter nome químico, concentração, data de abertura e símbolo de risco. A falta de rotulagem atualizada, como ocorreu no Solaris, compromete a rastreabilidade e pode levar a misturas incompatíveis, gerando explosões ou gases tóxicos. Para você, a identificação correta de substâncias não é um detalhe burocrático, mas uma etapa obrigatória de biossegurança. Uma manutenção preventiva adiada não é apenas uma falha técnica, é uma violação ética que coloca em risco a integridade humana. Agora, vamos aos riscos físicos. Eles são, em grande parte, silenciosos e cumulativos. No Solaris, a má ventilação e o ruído constante não apenas contribuíram para o acidente químico, mas também criaram um ambiente de trabalho insalubre e desgastante. O ruído constante de centrífugas e exaustores, por exemplo, afeta a audição e, crucialmente, a concentração. Você sabe que a fadiga é um inimigo silencioso.
Quando o corpo e a mente estão sobrecarregados, o julgamento técnico se enfraquece e o erro se torna mais provável. A biossegurança física envolve o controle de condições ambientais como temperatura, ruído, radiação e ventilação. Você deve ver o controle físico do ambiente como uma medida de proteção ética, pois resguarda o trabalhador de danos que ele próprio pode não perceber. Como o caso Solaris ilustra, a falha técnica da exaustão foi o sintoma de um problema mais profundo: a ausência de uma cultura organizacional que enxergasse o ambiente como extensão da ética científica. Você não pode ter ciência segura em espaços que não protegem as pessoas que a produzem. É fundamental que você incorpore a cultura de segurança. Isso vai além de seguir normas, significa engajamento dos profissionais, comprometimento da gestão e valorização de práticas éticas de prevenção. No Solaris, o fato de todos terem notado sinais de falha na exaustão, mas nenhum ter formalizado a denúncia, aponta para uma conivência silenciosa com o perigo. Você sabe que a omissão coletiva é uma violência institucional passiva, onde a inação se torna cúmplice do dano. É aqui que entra a ética preventiva. Ela não se limita a reagir a acidentes, mas a agir antes deles. A manutenção preventiva, o monitoramento contínuo e a revisão de protocolos são expressões práticas desse princípio. A ausência de manutenção no Solaris não foi só uma falha técnica. Foi a materialização de uma negligência moral e da desconexão entre segurança e responsabilidade institucional. Lembre-se, a biossegurança é o espelho da ética de uma instituição. A responsabilidade institucional é um pacto moral. Cabe à gestão prover infraestrutura adequada, calibrar equipamentos e oferecer treinamentos periódicos. A você, pesquisador, cabe adotar condutas seguras e comunicar rigorosamente as irregularidades. Essa corresponsabilidade reflete os princípios bioéticos da beneficência e da não maleficência: agir para promover o bem, evitar o dano e proteger a vida. Quando a segurança deixa de ser um sistema e se torna um ato isolado, ela fica sujeita ao acaso. A ferramenta mais eficaz para sustentar essa cultura é a educação em biossegurança. Ela deve ir além do treinamento técnico. É preciso incluir discussões éticas sobre risco, responsabilidade e transparência. Você precisa compreender que profissionais instruídos apenas em técnica tendem a ver as normas como imposições. Já os formados sob uma perspectiva ética compreendem que cada medida preventiva é um ato de respeito à vida e à ciência. O caso Solaris deve servir como um lembrete vívido. A segurança não é alcançada apenas pela existência de normas, mas pela manutenção sistemática de práticas e pela responsabilidade de cada indivíduo em cumpri-las. Você, como futuro líder em pesquisa, precisa dominar os procedimentos preventivos. Isso inclui desde a segregação correta de resíduos químicos, inflamáveis, corrosivos, tóxicos, até o descarte em recipientes compatíveis e jamais em pias ou lixo comum. Lembre-se da importância dos registros de segurança. Eles são a memória institucional. Relatórios de inspeção, resultados de medições ambientais e avaliações de risco orientam a revisão de protocolos e comprovam a sua ética e responsabilidade. Em conclusão, o caso Solaris é um lembrete poderoso. A cultura de biossegurança nasce de uma mudança profunda de mentalidade, onde você se reconhece como parte de um sistema de proteção mútua. A verdadeira biossegurança não está apenas nos equipamentos, está na consciência de quem os utiliza. Sua escolha, a cada experimento, é a escolha de uma ciência responsável e ética. Obrigado por sua atenção. Continue sua jornada com a prudência e a ética que a ciência exige. Até o nosso próximo encontro.